Fala galera, tudo bem? Hoje o nosso tema ele vai ser bastante bacana. Eu estava aqui me alimentando, né? Mostrar aqui para vocês a minha batatinha, ó. Tá vendo minha batatinha? Tô aqui com a minha sacolinha do Burger King. Uma Pepsi geladinha. Não sou muito chegado a Pepsi. Pepsi irmã da Coca-Cola, tudo é a mesma coisa, né? Então, vocês podem notar que energia, o que não vai faltar, né? Energia, o que não vai faltar para eu falar para vocês sobre essa aula bacana aí, galera. Hoje, galera, o nosso tema são fontes energéticas aí, ou fontes de energia. Então, nesse exato momento, vocês notaram que eu preciso de carboidrato. A biologia fala, né? Biologia que vai falar sobre o carboidrato na vida dos seres humanos aí. Então, eu preciso de carboidrato para ter energia para falar para vocês sobre geografia, né? Imagine se eu não tenho uma fonte energética aí, se eu não tenho uma fonte alimentar, uma fonte que vai me gerar força para eu me movimentar. Então, eu seria estático, anêmico, doente, não poderia estar falando com vocês nesse exato momento. Então, pessoal, esse tema aqui, ele é um tema bastante interessante. Para a gente falar sobre o conceito de energia, e temos vários conceitos energéticos, né? A química fala de uma forma, a física fala de outra, a biologia vai falar de outra forma aí. Então, o que nós podemos notar? Fontes energéticas, a energia é uma questão de movimento, algo que te dá força. Então, desde os primórdios, desde o surgimento do homem, desde aquele ser nômade, aquela sociedade nômade, com o passar do tempo, o homem sempre buscou as fontes energéticas. Ou seja, as fontes energéticas naturais aí, que hoje nos ajudam a se locomover de uma forma ou de outra. Por exemplo, uma fonte energética muito usada no planeta, que é o petróleo, né? Movimenta cerca de 65% dos meios de transporte. Mas nós tivemos fontes energéticas que durante bastante tempo tiveram uma suma importância. Com o passar do tempo, deixa de ter uma importância aí. Então, eu botei para vocês esse quadro aqui, ó, dividindo aqui, ó, fonte de energia, energia com um tracinho para cá, aonde nós teremos duas subdivisões do quesito fontes de energia aí. Renováveis e não renováveis aí. Mas, voltando para a situação de energia, eu falei para vocês que nós tivemos uma evolução. Como qualquer processo humano, as fontes energéticas elas começam a ser descobertas e começam a ser usadas aí para o bem-estar dos seres humanos. Então, a primeira forma energética que nós tivemos foi a forma do ser humano. A força humana, durante muito tempo, foi considerada a primeira forma energética aí. Com o passar do tempo, o homem ele começa a evoluir, simplesmente pelaquela transição de um homem nômade para sedentário. Então ele começa a cultivar alguma coisa, ele começa a criar outras coisas. Então quando ele vê que um animal ele pode ser ali cercado, ele inventa a pecuária. Através da invenção da pecuária, o que ele vai fazer? Ele pode pegar esse animal como força de trabalho. Se lembra aí? Se lembra aí? Não se lembra aí não, né? Você não se lembra de nada. Eu estou falando para vocês. Vamos lembrar. Vamos tentar ir lá no campo, nesse exato momento. O que a gente vê numa vegetação aí de campo? Animais. O que a gente vê numa fazenda aí onde não tem muito recurso? O cara pega um boi ou vários bois lá, bota um tipo de maquinário e aquele animal vai indo para fazer o quê? Para fazer a transformação do solo, né? Então é uma forma o quê? Uma forma arcaica de usar fontes energéticas através de animais. Pegavam os animais e faziam o quê? Faziam lá, amarravam eles e eles ficavam rodando através de um moinho e esse moinho gerava o quê? Gerava forças. Então nós podemos notar que as fontes energéticas, elas vão sofrer o quê? Elas vão sofrer algumas evoluções. Sofreram algumas evoluções. E como eu botei para vocês aqui, nós podemos classificar ou falar sobre energia de uma situação de geração de força, né?
tudo que gera força está considerado ou está encaixado numa questão energética aí. Então eu brinquei com vocês que, por exemplo, se eu não tenho uma alimentação, se eu estou aqui desde cedo, desde manhã, sem comer nada, exclusivamente só falando, eu estou queimando energia. Ou seja, eu queimando energia, eu não vou ter condições de continuar falando com vocês, porque eu estou só queimando, eu não estou botando alimento aí no meu organismo, não estou botando os carboidratos. Então nós podemos notar o quê, pessoal? Nós podemos notar que a energia é uma questão de quê? Uma questão de força, né? Aquela situação de explosão. Como eu falei para vocês, nós temos duas formas de energia aí. As renováveis, o nome já diz tudo, né? Renovável, que vai se renovar com o tempo, de uma forma que de uma forma natural, sem a necessidade aí da ação do homem, por exemplo, né? Em uma escala de tempo menor. Nós temos duas formas de escala de tempo aí. Tempo histórico, por exemplo. Tempo histórico aí a expectativa de vida de um ser humano. O ser humano atual em um país desenvolvido, por exemplo, ele tem uma expectativa de vida de 90 anos, né? Então isso aí pode ser considerado o tempo histórico, um tempo menor. E o tempo geológico, o que significa isso? Um tempo em uma escala maior, por exemplo, em milhares e milhares e milhares de anos, em milhões e milhões e milhões de anos. Então, a idade aproximada do nosso planeta é de 4,5 bilhões de anos, ou seja, nós temos aí um tempo geológico. O fulaninho que mora em frente à minha casa, ele tem 62 anos. Nós temos o quê? Nós temos aí o tempo histórico, o tempo que é uma escala menor. Então, essas fontes renováveis, em uma escala menor de tempo, no tempo histórico, elas se renovam. Por exemplo, a fonte aí energética ligada à fonte eólica, que é o vento, se renova diariamente. O vento parou de ventar no planeta durante 100 anos. É possível isso? Não. O ar ele vai estar sempre em movimento. A questão aí da fonte energética solar, o Sol jogando aí diariamente raios solares, da biomassa, das marés, ou seja, da água, né? A água gerando força, que é um recurso que vai se renovar. Então vai estar sempre em escala de tempo histórico aí, ou escala de tempo, o quê? De tempo menor. Outra questão que nós temos são as fontes energéticas não renováveis, como eu falei para vocês, né? Tempo geológico. Por exemplo, nós temos uma fonte energética aí que a gente usa ela a balde. O que significa isso? A gente usa essa fonte energética aí desde o século XIX. Que fonte energética é essa? Petróleo. Você lembra que eu falei para vocês no início da aula que o petróleo, ele é atualmente a fonte energética mais usada no nosso planeta? O que significa isso? 65% dos meios de transportes mundiais usam aí derivados do petróleo, como gasolina e o diesel aí. Mas o que acontece, pessoal? O petróleo, para se formar, ele tem a necessidade de milhões e milhões e milhões de anos aí. Alguns estudiosos, alguns cientistas e pesquisadores afirmam aí que só teremos petróleo para mais 150 ou 200 anos. Então, o que acontece? Se daqui a 200 anos o petróleo ele acabar, ele vai ter a necessidade aí de milhões e milhões e milhões de anos para se formar novamente. Ou seja, a geração atual e as gerações futuras não vão ver mais petróleo, porque é uma situação não renovável, não vai renovar de uma forma rápida, de uma forma diariamente, vai ter a necessidade de um tempo geológico aí gigantesco, né, de milhões e milhões e milhões de anos aí. Então, as fontes energéticas e as fontes de energias tiveram uma suma importância para os seres humanos. Desde o início, quando o homem usa o seu corpo para gerar energia, e com o passar do tempo, com a descoberta de novas fontes energéticas, por exemplo, século XVIII, século da primeira Revolução Industrial, uso do carvão mineral, outra fonte não renovável. Aí, a partir do século XIX, com a segunda Revolução Industrial, o que nós vamos ter aí? O surgimento do petróleo é uma fonte também que não se renova. Atualmente, as nações mais desenvolvidas estão buscando o quê, pessoal? Estão buscando aí para suprir as suas necessidades e diminuir os impactos ambientais,
recursos energéticos aí o quê? Recursos energéticos renováveis aí, como o uso da água, como a captação do vento, como o uso das marés, né? Para gerar o quê? Para gerar fatores energéticos aí. Então nós podemos notar que as fontes de energias vão ser divididas em duas partes aí. Renováveis, que vão estar sempre se renovando, e não renováveis aí, que vai demorar milhares e milhares ou milhões e milhões de anos aí para tornar novamente aí ou nascer novamente. Pessoal, espero que vocês tenham gostado e entendido dessa aula aí. Beijão!